Sejam bem-vindos ao programa Voz Ativa. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Nós vamos falar sobre adoção. Hoje eu recebo aqui a Ivone Maria de Lima Jaime. Ela é uma mulher que batalhou muito por isso e que aqui em Ourinhos atua firmemente sobre o tema. Ivone, seja muito bem-vinda. É uma honra recebê-la aqui, ainda mais por ser mãe de uma grande amiga minha. E acho que antes, para a gente começar, né, além de mãe, você também é dentista. A gente pode falar um pouquinho sobre como você se encontrou na carreira, como que encontrou com o teu marido. Conta um pouquinho da sua história antes de ser mãe. Bom, tudo começou lá, Salto Grande, eu sou de lá. E eu já tinha essa vocação, parece, porque eu nem pensei em outra profissão. Eu queria ser dentista e fui ver que jeito que fazia para ser dentista. Sim. Né? Aí, por aqui só tinha escolas particulares e eu não tinha condições de fazer isso, porque vinha de uma família bem pobre, né? Minha mãe é viúva e tal. E daí, aonde que dá para fazer faculdade? Nas escolas públicas. Aí descobri que tinha uma coisa que chama vestibular e todas essas coisas. E fiz o vestibular, graças a Deus, passei e consegui fazer a profissão do jeito que eu queria, né? E depois disso é que eu conheci o Santiago. Sim. Até foi por causa que eu estava trabalhando num sindicato, até dos metalúrgicos aqui de Ourinhos, e ele foi visitar um amigo dele que era o advogado do sindicato. E daí a gente se encontrou. Foi bem legal. Isso já vem durando, esse caso, 30 anos já. Esse namoro. Esse namoro. E a gente vem lutando juntos, né? Daí, quando a gente namorava, nós já tínhamos pensado de fazer uma adoção. Então, é daquele jeito, né? Quase todos os casais pensam dessa maneira. Olha, primeiro a gente faz os nossos e depois a gente vai ter um por adoção. Mal a gente sabia que todos seriam nossos, né? Sim. E daí veio o Rafael, que foi o primeiro filho nosso, que vai fazer 28 anos. E, ótimo, uma graça de criança, um filho maravilhoso que a gente tem. E, tá bom. Quando a gente resolveu fazer o segundo filho, aí o segundinho não vinha. Mas não vinha por nada, por nada. Mas que esquisito, vamos ver o que está precisando, né? Aí faz aquelas coisas, investigações e tal, mas a gente não queria nada que fosse muito invasivo. Sim. Então, nós já tínhamos pensado na adoção, aí talvez fosse esse o momento. Talvez o Papai do Céu estivesse falando isso conosco. E fomos ver que jeito que fazia para fazer a adoção. Nessa época nós já estávamos de volta para Ourinhos, que nós tínhamos mudado de cidade, fomos morar em Andradina e viemos de volta. Chegando aqui, fomos procurar no fórum, uma conhecida minha que estava lá, explicou como é que funcionava tudo, fizemos a inscrição e ficamos no aguardo, tentando o filho também biológico. E que é gostoso, né? Ficar tentando. É ótimo. Nossa! E daí, esperamos 5 meses. E daí já veio a nossa filha, por adoção. Aí algumas pessoas até falavam pra gente, pra mim principalmente, né? Ah, agora que você adotou, você vai conseguir ter o seu. Eu falei, ué, mas eu já tenho o meu. Sim. Já está aqui, ó, ela aqui, ó, que lindinha, né? E daí nós não tentamos mais não, porque a gente já tinha o filho, não precisava mais. Já tinha 2, né? Já estava com 2, beleza. Aí ela cresceu um pouco e vieram todas as coisas. No primeiro ano, né, que ela nasceu em 94, vinham muitas dúvidas. A gente não tinha muita experiência, nem como mãe e pai e nem como adoção, né? Então,
nós fomos convidados por uma amiga, na época não era bem amiga, era uma pessoa que sabia que nós tínhamos adotado. E ela nos convidou para fazer parte de uma reunião que seria com pais adotivos. Mas é interessante que naquela época, 24 anos atrás, a pessoa chegou para mim assim, até com um pouco de receio. Falaram para mim que você adotou? Eu adotei. Então, as pessoas falavam de voz baixa, sim, boca pequena, essa situação. Aí eu fui na reunião, o Santiago ficou com as crianças. E daí lá, sim, foi uma coisa bem legal pra gente, porque daí tinham pessoas que já tinham adotado há bastante tempo, tinha um monte de gente, e nós não imaginávamos que era desse jeito, que tanta gente podia ter esse mesmo jeito de ter filhos que nós, né? Então eu costumo dizer que nós temos 2 filhos de 94. A Laurinha, que nasceu, e o Giaro, que também nasceu neste dia, que foi 31 de maio de 1994. Isso que eu ia te perguntar, até dar uma informação para quem está assistindo a gente. A Ivone, ela é uma das fundadoras do Giaro, que é o grupo de incentivo e apoio à adoção da região de Ourinhos. Eu acho que esse grupo é muito importante aqui para a região, porque realmente é um incentivo, e além do incentivo é o que você falou, é o apoio, porque muitos pais se veem perdidos nessa busca, nessa vontade de dar todo o amor pro filho, para educá-lo da maneira correta e sem distinção, né? Como que foi a fundação, Ivone? A partir dessa reunião que começaram a surgir as ideias da necessidade de ter um grupo assim aqui em Ourinhos? Bom, eu já tinha muita necessidade de ter alguém para me ajudar, né? Porque eu já tinha muitas questões. Uma delas, por exemplo, eu sou a 4ª filha da minha mãe. Então tem minha mãe, minhas 3 irmãs e eu. Mais a minha sogra, a minha cunhada e as 2 moças que trabalhavam em casa. Meu Deus do céu, como é que ela vai saber que eu sou a mãe? Entendi. Então, o que vai dizer a ela que eu sou a mãe? Eu ficava nessa dúvida. E também, será que ela vai gostar de mim? Ai, meu Deus, né? Então, essas coisas a gente precisava conversar com alguém, com os nossos pares, pessoas que já tinham adotado. Mas o interessante, Bia, que é assim, olha, nós começamos como um grupo mesmo de pais que queriam discutir as suas questões com relação aos filhos. E daí, no caso, nós vimos até que não era muita questão da adoção em si, mas dos filhos, sim, né? Porque a gente precisa de toda a ajuda possível para educar os filhos. Porém, quando nós começamos lá em 94, foi isso. Discussão para como que a gente faz com os filhos. Muito bem. Acontece que os nossos filhos, eles já tinham uma história. Os filhos que vêm por adoção, eles não nascem naquele dia que a gente os conheceu. E daí, essa história, como lidar com ela? Eu costumo dizer assim, que os pais por adoção, eles têm que levantar essa bandeira. Porque o seu filho, ele teve que ser abandonado primeiro, para depois ser adotado por você. Então, essa é a história do filho. Naquela época, tinha muito equívoco que se fazia, a adoção. Muitas pessoas falavam que era melhor não contar para o filho que ele era adotivo, e a gente já não concordava com isso, já naquela época. Enfim, a gente vem trabalhando em cima de todos esses mitos e preconceitos que tem em volta da adoção. Porém, nós chegamos num ponto, hoje, 2018, que é assim, tudo bem, a adoção é uma das maneiras de se ter filhos. Uma coisa que eu peço, eu sou responsável aqui na nossa região de fazer o curso para pretendentes na adoção aqui. Então, nós estamos no meio desse trabalho agora, na primeira turma de 2018, e parece que nós temos, se eu não me engano, 7 cidades que estão fazendo o curso conosco. Então, os fóruns mandam para a gente e a gente orienta, né?
E eu costumo dizer sempre para eles que a adoção não seja a última maneira de se ter filhos. Que as pessoas pensem na adoção como uma das maneiras de ter filhos. Por quê? Porque senão o peso que fica em cima dessa criança, em cima dessa adoção, é muito grande. Porque antes foi tentativas de inseminação, foram outras e outras e outras e outras. Sim. Então, aquilo fica muito pesado. Então, a gente sempre fala, primeiro você faz os lutos que você tiver que fazer, de todos os sonhos que você tinha, com relação à gravidez, com relação a tantas coisas, caso você fique infértil. Mas, não só as pessoas que ficam inférteis é que podem pensar na adoção. Exatamente. Nós, o Santiago e eu, nós pensamos na adoção por conta de uma infertilidade. E daí, não fez diferença nenhuma. Porque logo após algum tempo você teve um terceiro filho. Tivemos o terceirinho, que daí quando a gente foi fazer o terceiro, aí que veio o Arthurzinho. Assim, então vamos entrar na fila, né? De novo, porque a gente sabe que agora como é que tem que se fazer, o diário já existia, então vamos fazer direitinho. Só que não deu tempo de nada disso. Em seguida, eu já estava grávida. E daí ele veio. Como foi uma gravidez assim, um pouco mais preocupante do que a primeira, aí nós resolvemos parar no terceiro, sabe? Senão teria mais. A gente estava pensando até 4. Nossa, que bacana. Pois é. Mas daí não, daí melhor a gente ficar só com 3 mesmo, né? E foi bom, porque a gente tem 3 filhos hoje, a Laurinha com 24, né? E o Arthurzinho vai fazer 22. E são maravilhosos, sabe? É uma bênção, assim, um presente de Deus, os 3 presentes que nós recebemos, cada um do seu jeito, cada um do seu tempo, e foi muito legal para nós. Então, eu costumo, às vezes eu fico com pena das pessoas que não têm filhos, porque não tem problema elas não terem filhos, sabe? Mas, quando a gente tem filhos, a gente se renova como pessoa. Então, daí, as nossas convicções, elas são testadas, né? Inclusive, se acredita em Deus ou não, né? Porque eles já fizeram essa questão para mim, né? E não quer mais ir na missa, etc. Sim, normal. Acho que toda criança passa por isso. Então, mas você se refaz como ser humano. Então, você tem que testar sempre as suas convicções e quando eles têm as suas frustrações, a gente também se frustra, então a gente também elabora aquilo. E quando eles têm as conquistas, a gente também tem, que é muito legal. Então, cada coisa, os 3 fazem coisas diferentes, assim, para nós, assim, é um tesouro, sabe? É uma coisa, assim, que não dá nem para a gente descrever o quanto que é importante estarmos na vida dessas pessoas, dessas 3 pessoas, que a gente tem a honra de dizer que são os nossos filhos, né? Sim. Bom, Ivone, então antes da gente continuar nosso papo, eu vou buscar uma palavra aqui no pote e ela funciona da seguinte maneira. Eu falo uma palavra e ou eu bolo uma pergunta em cima disso, ou eu quero saber o que essa palavra te traz como inspiração, alguma coisa que logo de cara te remeta. Vamos lá. Vamos chacoalhar. Olha, um tema bem alheio ao que a gente está falando. Mas a gente conversou um pouquinho sobre isso em off, né? Uma viagem dos sonhos, Ivone. Você está prestes a fazer ou ainda não é essa? Olha, viajar é sempre um sonho, né? E quando a gente viaja, a gente se expande. Porque nós não podemos ser a mesma pessoa do dia a dia dentro do roteiro da viagem. Sim. Né? E essa é uma viagem, não posso dizer que seja do sonho, mas esta é uma primeira vez que a gente viaja. Nós fizemos os 30 anos de casados, né? E primeira vez que a gente viaja sem as crianças.
Olha só. Então, isso já é uma coisa assim, o coração fica meio apertado, porque a gente faz muita questão da companhia deles, a gente gosta muito da companhia deles, e dessa vez a gente vai sozinho. Mas enfim, mudando um pouco de assunto, Ivone, antes da gente falar do teu livro, que eu acho que é muito bacana, acho que a gente tem que divulgar e falar que é uma outra perspectiva, uma perspectiva como mãe, que passou por esse processo de adoção. Você disse que teve ali várias dúvidas, várias coisas que, no final, essa reunião que incentivou a criação do Giaro acabou te ajudando. Mas o que era o que mais te afligia? O que era o que mais te deixava preocupada em relação a Laurinha ou até em relação aos teus amigos que também estavam passando por esse processo de adoção? Existia alguma coisa que te deixava aflita? O preconceito. Eu ficava muito aflita com isso. Quando a pessoa falava assim pra mim, qual que é o seu aí? Das três crianças que eu tinha. Qual que é o seu? Pera lá. Os três. É tudo meu. Você não vem falar nada pra mim não, porque senão eu te dou, né? Ou então a pessoa falava assim, essa daí que você pegou pra criar? Aí me incomodava bastante. Olha, pra criar a gente pega gato, cachorro, papagaio. Filho, a gente ganha. Às vezes a gente ganha no parto. E às vezes a gente ganha na adoção. Sim. Só assim a diferença. O resto é tudo igual, é filho. Então, essa situação assim, de todos esses mitos que existem com relação ao sangue, o sangue é muito mais forte. E a gente já sabe, já existem muitas pesquisas em cima disso, que o ambiente é que faz o ser humano. Um ser humano, ele é construído. Ele não nasce o ser humano. Sim. Tanto que se ele ficar no meio de outros animais, ele vai virar aquele outro animal. Ele não vai saber falar, ele não vai saber andar. Se ele estiver num lugar que fique com pessoas, com animais que andam de quatro patas, ele vai andar de quatro patas. São as referências, né? Então, isso a gente já sabe. A ciência já provou isso. Então, as crianças, elas são construídas, todas elas. E tem uma coisa, se o sangue valesse de alguma coisa, nós não teríamos a adoção, porque todos os genitores amariam os seus rebentos como filhos. Sim. E a gente fala que tem pessoas que fazem crianças e tem pessoas que fazem filhos. Então, existe uma diferença bem grande daí. E hoje, nós trabalhamos para que todas as crianças tenham direito à convivência familiar. Nós cuidamos do abrigo, né, Casa Arco-Íris, desde 2004, o Giaro cuida. O financiamento é do Estado, mas a administração é do Giaro. E a gente vem trabalhando em cima disso. Por melhor que seja o abrigo, lá não é lugar de criança. Sim. Por que que não é lugar de criança? Porque não tem pai e mãe. Ou só pai, ou só mãe, enfim. Essa dupla precisa existir na vida da pessoa, para que ela saiba que tem alguém por ela. E é isso que o filho precisa ser. Ele precisa ser filho de alguém. O que eu costumo dizer que no abrigo, ele já não é filho de ninguém. E ele ainda não é filho de ninguém. Ele não é filho. E daí é muito cruel. Todas as crianças têm direito a ter família. Sim. E é por isso que a gente trabalha hoje. Eu acho que até você deu a deixa perfeita para eu entrar no livro. O livro, para quem quiser conhecer, para quem são os desenhos, é um livro da Ivone. Aqui você fala sobre a perspectiva de uma criança, né? Conta um pouquinho o enredo pra gente, Ivone. É um menino, fictício, a gente tem que deixar bem claro, mas é um menino que ele foi pro abrigo sem mesmo saber o que era um abrigo. Então, para quem são os desenhos, porque os desenhos que ele faz também fazem parte da trama.
E, por exemplo, quando ele vai para o abrigo, a polícia que leva. E ele acha que ele foi preso. Por quê? Ele sai da casa dele direto para o hospital. E do hospital ele vai direto preso. O que as outras crianças que estão lá naquele mesmo lugar que ele fizeram, ele não sabe. Mas ele sabe muito bem o que ele fez lá na casa dele, que a polícia levou ele preso. Depois de algum tempo é que ele vem a saber que lá é um abrigo, que existe um lugar desse, né? E é interessante que esse abrigo se chama a Casa da Luz Divina. Aí ele fala assim, que se essa luz for divina, ele prefere viver no escuro, porque é muito ruim ficar num abrigo, né? E sem ninguém. E ele fica aguardando a mãe dele voltar, buscá-lo. E ela não vem nunca. E ele vai ficando cansado de tanto esperar. E daí você tem que ler o livro para saber. Tem que ler, exato. E uma pergunta um pouco polêmica, que eu acho que não pode deixar de faltar quando a gente está falando sobre adoção. Ainda existe muito burburinho, muita intolerância quando se fala pela adoção de casais do mesmo sexo. Qual que é a posição do Giaro em relação a isso? Existe já alguma lei, alguma coisa que determine que realmente é possível, que não tem proibição ou não tem restrição? Explica pra gente antes da gente terminar nosso papo. A gente não pode esquecer, Bia, que o direito à família é da criança. Todas as pessoas trabalham, nós trabalhamos voluntário, mas o judiciário trabalha, o executivo trabalha, o legislativo trabalha em cima de um direito que é o direito da criança à convivência familiar. Primeira coisa. Você não pode, mas o direito dos homossexuais, né, homoafetivos, ou o nome que deem hoje, porque cada vez muda, mas as coisas continuam as mesmas, né? A questão não é essa. Todas as pessoas idôneas, maiores de idade, elas têm condições de serem pais por adoção, ou mães por adoção. Isso é pacífico. Agora, já existe o relacionamento afetivo entre o mesmo sexo. E já existe a ligação civil, né? Em cima disso. O que eu acho muito justo. Porque se você se relaciona com uma outra pessoa e você vai construir uma coisa com ela, a lei tem que amparar, sim, né? Porque antigamente, o que eu falo antigamente, uns 10 anos atrás, as pessoas não tinham direito nenhum sobre as coisas do outro, coisas pessoais, enfim. Agora, com relação à adoção, eu só queria que as pessoas pensassem um pouco neste direito da criança, porque se existe uma pessoa que tenha afeto bastante para entregar para a criança e falar dela, você é meu filho, a criança tem o direito a isso. Ela não vai perguntar a orientação sexual da pessoa. Ela vai saber só se ela foi amada. Exato. Então, essa questão da homossexualidade é uma questão muito séria, não é uma brincadeira. As pessoas, Bia, relacionam muito a questão da adoção com homossexuais por causa da pedofilia. Mas eu digo para você, a pessoa que quer, o homossexual que quer filho, ele não vai ser pedófilo. E outra coisa, o judiciário está aí para analisar esse querer, esse desejo dessa pessoa, desse casal. Sem contar que existe todo um acompanhamento após a adoção, Existe o pré-adoção, você tem que se habilitar para a adoção. Você precisa fazer as entrevistas com as técnicas do judiciário. No Brasil inteiro é assim, já é a lei.
E depois disso, existindo a criança, você pode se candidatar a ser pai daquela criança. E daí, o juiz, pelas mãos, pelos olhos das técnicos, né? E o pessoal também dos abrigos, que a gente faz isso bastante, fica na observação. Se aquela adoção está indo, se aquela filiação existe uma chance de sucesso. Sim. Agora, mas não pode porque é pecado. Sério? Mesmo? Você amar um outro como sendo seu filho é pecado isso? Então fala isso para essa criança. É melhor ela ficar no abrigo. Do que não ter um pai ou uma mãe. E não ter ninguém por ela. Isso é melhor para ela. Jamais. Então, é uma hipocrisia isso. Sabe? Tem assassinos que são amorosos com seus filhos. Até que, às vezes, por conta deste vínculo tão firme com o seu filho, ele acaba se redimindo. Exato. Ele quer sair daquela coisa de crime, mas ele já matou uma pessoa. Vamos dizer, ele fez um pecado. E por causa disso ele não pode amar o filho? O amor não tem gênero, não tem raça, não existe. Não tem religião. O amor é quando você se preocupa e se coloca para o outro. E você quer o bem do outro. Isso é o amor. Agora, as pessoas, até é legal você ter me perguntado isso, porque muita gente assiste, né? A pessoa que fica falando que não pode adotar, faz um favorzinho, passa umas horas no abrigo. Eu não vou nem dizer passar uma semana no abrigo, porque daí você já fica doido mesmo. Mas fica abrigado lá por um tempinho, tá? E fica com aquela sensação de que não existe um único ser humano que queira você. Você pensa nisso primeiro, para depois você trazer os seus preconceitos. Melhor. Perfeita a sua resposta, Ivone. Acho que para a gente finalizar, eu sempre finalizo com uma pergunta que seja sempre conectada com o meu entrevistado. E eu acho que a palavra certa para você é mãe. Então, o que é ser mãe para Ivone? Olha, que os meus filhos não ouçam, né? Ser mãe, para mim, é uma dádiva, sabe? Eu não tinha muita vocação para ser mãe, porque eu não sou daquele modelo assim maternal, que gosta tanto de criança, etc, etc. Nunca fui assim. Mas eu posso dizer para você, eu sou realizada como pessoa por ser mãe dessas pessoas que eu tenho. Eu acho que para você ser mãe, você precisa se despojar de um monte de vaidade sua para você conseguir entrar na vida daquelas pessoas desde o início ou desde quando você as conhece. Porque você pode encontrar o seu filho mesmo depois que ele já tenha nascido. Sim. E é uma coisa assim, Bia, você morre pelo filho. Você mata pelo filho. Não mexa com os meus filhos. Leoa. Né? Então, é muito bom isso, sabe? A gente até brinca que, não sei se daqui a alguns anos eu vou estar dando trabalho para eles, eles falam, ai meu Deus do céu, que sina nossa, né? Mas eu sou muito, muito feliz mesmo de ter esses 3 filhos que eu tenho. Maravilhosos. Maravilha. Ivone, foi um prazer recebê-la. Eu já tinha conversado com você antes sobre o Giaro, mas é uma honra sempre poder conversar sobre isso, até porque eu também morro de vontade de um dia participar dessa corrente maravilhosa que é o grupo. E gostaria de deixar um recado para todos os telespectadores, para quem está assistindo também pela internet, que passe lá no lar ou no Giaro, tenta
contribuir de alguma forma, dê seu amor de alguma forma. Tá bom, gente? O programa tá ficando por aqui. Eu espero você semana que vem. Um beijo, um abraço e até lá!